tudo, é o conhecimento, certo? O conhecimento, ele abre portas. Agora, aliado ao conhecimento, você precisa de uma coisa. Se você não tiver essa, também não adianta. Você pode ter um QI de Einstein, pode, mas de Dostoiévski, de Machado de Assis. Se você não tiver a capacidade de se expressar verbalmente, você não vai para lugar nenhum, né? Porque o rico já não precisa, ele não precisa dessa capacidade de se expressar, porque na sociedade das aparências que a gente vive, o dinheiro, o automóvel, o endereço que ele mora, as joias que ele utiliza, o iPhone de última geração, fala por ele, certo? Mas o cara que é pobre, a menina que é pobre, ela precisa de uma ferramenta. Essa ferramenta foi perguntada a um dos homens mais ricos do mundo. O nome dele é Buffett, numa universidade nos Estados Unidos, em Harvard. Uma jovem perguntou para ele num debate, ele é um dos 3 mais ricos do mundo. Ele era sócio do cara da Microsoft, Bill Gates. Então ele não é o primeiro do mundo, porque ele fez uma doação aí estupenda. Aí perguntaram a ele, vem cá, uma jovem perguntou, eu sou de origem humilde, como é que eu faço para crescer materialmente na vida? Tem uma profissão, minha profissão é essa aqui, que eu estou entrando na faculdade de administração. Agora, como é que eu faço para crescer profissionalmente? Já que eu sou de família humilde e as pessoas não vão abrir portas para mim, meu sobrenome não vai abrir portas. Aí ele disse, presta atenção, você que está me ouvindo, que tem filho, que tem filha, sabemos que os filhos pouco ouvem os pais hoje, né? Quem manda na casa são os filhos hoje. Aí o que é que ocorre? Mas quem ouve, você fale para eles. Olha, ele disse, para você, o que você vai ser daqui a 60 anos ou 50, o que você será e o que você deixará de ser. Olha, o que você vai ser e o que vai deixar de ser vai depender da sua capacidade de falar em público, de se comunicar claramente, falar em público, porque aí você se destaca. Certo? É por isso que a gente ainda vê de forma tosca e às vezes deformadas muitas pessoas humildes ocupando cargos políticos de vereador e alguma coisa assim. Por quê? Porque ele fala, e aquilo abre as portas. Então, falar em público é imprescindível. Inclusive, eu chamo muitos advogados e advogadas para o programa, não venham porque têm medo de falar em público e ousa fazer direito. Meu Deus, o que está fazendo? Direito vai fazer outra coisa, porque direito advogado é aquele que fala, que se comunica. Não é à toa que isso está no inconsciente coletivo, de que advogado é o que fala. Porque se alguém descobrir que tem, numa assembleia de 2.000 pessoas, nos Cafundó de Bodocó, se tiver um estudante de direito, primeiro ano, naquela reunião, e um mestre de cerimônia descobrir que ali tem um estudante de direito, ele vai dar a palavra ao cara na lata, sem consultá-lo. Por quê? Porque ele acha, está lá, salvo no HD dele, sua inteligência não artificial, de que advogado é o que fala. Aí vai dar a palavra a ele. E ele não fala, não vai falar, porque ele não sabe, tem medo, e aí vai acabar com a vida profissional dele para o resto da vida. E ademais as audiências, né, principalmente uma audiência de instrução e julgamento, mesmo que o advogado fique no lusco-fusco do escritório, fazendo suas peças, etc., né, mas ele vai ter de fazer uma audiência. Né? Qualquer hora ele vai ter de se manifestar. E numa audiência de instrução e julgamento, que é a parte principal nesse processo, aonde o advogado vai trazer à tona, a baile, a lume, toda a síntese do processo vivo através do seu hausto vocal, né? Porque Deus se manifesta pela palavra também. Pela palavra, foi pela palavra que ele criou o universo, haja luz, haja os animais, haja rio, haja tudo. Foi pela palavra, a palavra é mágica, é milagrosa. Então é o seguinte, é na audiência de instrução e julgamento que o advogado vai dizer, vai convencer o juiz, né,
da sua tese, de que seu cliente merece ser absolvido ou ganhar a causa. Portanto, falar em público é fundamental para qualquer um, não só para advogado, mas para qualquer um. É como o Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, disse: o que você será daqui a 50 anos ou 60 e o que você vai deixar de ser é porque você se omitiu de falar. Olá, minhas amigas, eu tive de fazer essas colocações porque de vez em quando eu tenho de fazer isso, porque tenho de dar minha parcela de contribuição para vocês que estão nos ouvindo. Já posso começar a perguntar? À vontade, à vontade. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: existe alguma forma de limpar antecedentes criminais? Tive um problema no passado e hoje estou tendo dificuldades de amargar ou de encontrar emprego e de ter uma ficha, por ter uma ficha suja. Gostaria que os doutores presentes me respondessem. É possível, sim. Existe uma ação criminal que a gente chama de reabilitação, que você pode fazer depois de cumprida a pena, seja a pena privativa de liberdade, sejam algumas outras medidas, como por exemplo quando ela vem associada com multa, né, que muitas pessoas não sabem, mas quando você é preso, normalmente você tem uma multa imposta, você sai da prisão devendo bastante. Isso é um dos fatores de criminalidade de reincidência, inclusive. E você pode procurar um advogado que você confie para fazer essa reabilitação criminal. Essa reabilitação, ela torna sigilosos os registros públicos ligados às questões do crime, né? Mas ela não impede que outras pessoas busquem em dados públicos esses registros esses registros públicos que eu falo são aqueles divulgados. Você não vai andar com um documento mais dizendo que você é um ex-detento, mas matéria de jornal, por exemplo, elas vão continuar lá expostas. Isso já foi julgado inclusive pelo STF, o famoso direito do esquecimento, que é um direito que seria um direito de apagar esse histórico após algum tempo, porque ele continua sendo uma espécie de punição eterna, né? Ele continua sendo uma espécie de punição eterna. E com esse instrumento do advogado, ele faz essa ação que não é automática, né, de constar nos registros que você cumpriu a pena, portanto, ela não vai ser mais pública, ela não vai ser mais divulgada, não serão mais divulgados aqueles dados, e aí você pode agir como uma pessoa comum, voltar ao status anterior. Vale lembrar que isso não implica numa ideia de esconder que a pessoa cometeu um crime ou coisa do tipo. É justamente o oposto. É a ideia de que a pessoa cumpriu com aquela parcela que foi a ela atribuída como punição, como castigo, e que agora está apta para um retorno social. É o exemplo do cidadão, que ele quer justamente para voltar a trabalhar. Ele quer um emprego e a mancha da passagem prisional, né, da punição, ela é um impeditivo para isso. Para mim é uma novidade, confesso publicamente minha ignorância, né? Sobre a questão da dívida que o detento passa a ter com o Estado. Sim, muita gente não sabe, de verdade. Então o cara vai preso, porque muita gente, muito imbecil, muito idiota, eu não diria isso, gente mal informada, mas às vezes mal intencionada. Também. Que diz o seguinte, que o advogado foi lá e soltou o bandido, né? Quer dizer, porque é o filho dos outros. Quando é o filho dele, ou a mãe dele, ou o pai dele, ou a irmã, sabe como é que é? Aí o advogado Aí é o melhor. Aí ele procura, porque né? Porque aí você é inocente, porque aí você não fez o mal, você é acusado, você não é criminoso. Aí diz que o cara vai preso, né? Principalmente pessoas de algumas correntes políticas em Santo Antônio de Jesus ou fora, né? Principalmente algumas correntes políticas fanáticas, né? Porque alguns devotos de bandidos, de nazistas, né? Porque nazistas não é só de direita, não. Tem nazista de esquerda, né? Que acha que eu sou de esquerda, eu não sou nazista. É a forma ditatorial de agir, de falar, de tratar o próximo. É de um tirano, de Gaddafi, de Hitler, de Mussolini, daquele cara da Coreia do Norte, Fujimori, como eu fiz.
Kim Jong-un. Kim Jong-un. Xi Jinping é China, né? Isso. Então, a forma é a mesma. Então é o seguinte, aí diz assim, o cara vai preso, ainda tem gente defendendo, porque o bandido tá lá só comendo e ainda ganha dinheiro. Antes fosse. A gente tem várias formas de punição que se alternam. Inclusive essa de multa, ela é um dos piores fatores de reincidência justamente por isso. Porque assim, vamos por uma prisão padrão. A pessoa tá presa, ela não tá saindo pra rua, então ela não trabalha. Então ela tem uma dívida que está ali parada esperando ela, sem ela poder trabalhar, sem ela poder pagar. Se ela não conseguir esse trabalho externo nem interno, que é assim possível, né? Normalmente a gente briga para que tenha vagas, a gente tem mais pessoas querendo trabalhar do que tem de vagas, de pessoas presas. Então ela só consegue na saída. Ela sai da prisão, ela já está devendo, ela não tem trabalho como o próprio jovem falou, ela tem uma dificuldade tremenda de arrumar trabalho, porque se eu, cidadão médio cá fora, já tô vendo que o índice de desemprego está alto, você imagine para alguém que tem uma mancha de uma passagem pela prisão. É ainda muito mais difícil. Então essa pessoa está devendo, tem uma dificuldade de encontrar um trabalho e já tem uma dívida ali esperando por ela, que enquanto a dívida não for sanada, ela não consegue, em diversos casos, ela não consegue ter a pena como cumprida. Então você passou 10, 15, 20 anos preso, mas por uma dívida você ainda não vai ter a sua pena tratada como cumprida. É um fator de reincidência muito grande. Tanto quando essa dívida é com o Estado, quando ela é com facção. Porque não importa a natureza da dívida, a pessoa está devendo e ela vai ter que pagar de alguma forma. Se ela não consegue o trabalho, ela vai buscar um meio ilícito. Porque a pessoa vai ter de adimplir com a dívida. O Estado acaba cobrando a pessoa, seja de uma forma ou de outra, ele chega. Então... Foi necessário, doutor Tárcio Moreno, vir de Aurelino Leal, divisa com Baitaba, trazer essa informação a lume para todos nós. Maravilha. Cara, olha, você que está pensando em ir preso só para comer do bom e do melhor, não é assim não. Certo? Quando você sair, vai pagar tudo, tintim por tintim, centavo por centavo. Temos ouvinte no ar. Bom dia, ouvinte. Bom dia, meu querido Pedro Barroso. É um prazer falar com o senhor, professor. Pronto, meu irmão. O que você manda? Todo dia eu ligava, não ouvi porque para não ficar buscando. Mas, professor Pedro, eu quero desejar um bom dia para todos os senhores aí da FM, para toda Comissão de Cair, todas as forças toda a bancada, meu amigo Andy Noel, que é gente boa, né? E, professor, é uma coisa quando está falando. Eu desejei feliz passo ao senhor, sua esposa, para todos os seus parentes. Ô, professor, eu estou ligando, professor, mais uma vez, porque eu não encontrei a pessoa do meu sonho ainda, professor. E eu sou uma pessoa de deficiência visual, tenho minha casa própria, não tem negócio de ninguém me ter uma mulher, graças a Deus. Eu preciso de uma mulher, professor. Tem tanta mulher do mundo, e os povos não estão ouvindo, mas comecei meu pedido às mulheres solteiras, descritadas, viúva, uma pessoa que talvez, né? Quando eu preciso de alguma pessoa para ser um companheiro, porque a Bíblia diz, o homem não pode ficar sozinho e a mulher. E ainda mais que eu sou deficiente visual, professor. Eu preciso de uma pessoa para me dar ajuda, me ajudar, quer dizer, me ajudar dentro da minha casa, minha esposa, né? Mas, Oswaldo, você só quer uma mulher mesmo assim para fazer isso, ou você quer mulher para outras coisas mais? Não, eu quero a minha esposa, né, professor Pedro? Para cuidar da casa. Sim, cuidar da casa, sim, e dormir na sua cama com você? Com certeza, absoluto. Você tem quantos anos, Oswaldo? Eu tenho 71 anos, professor. 71, né? Vem cá, Oswaldo, você de vez em quando vai numa farmácia, compra alguma coisa? Assim? Meu filho, aqui no posto médico, hoje quando eu fiquei aqui com um problema no meu dedo aqui, depois posso ficar sozinho, Deus. Certo. Agora eu vou perguntar de novo. E o posto dá esse tipo de comprimido que eu estou me insinuando aqui? E o posto, ele dá esse comprimido para você? Algum comprimido assim, azul, vermelho? Não. Isso não existe não. Eu tenho mas estou tranquilo, sossegado, glória a Deus. Sou um servo de Deus, professor. Né? E Deus espero que Deus prepare essa mulher
Porque o professor que canta Na igreja não aparece nenhuma Não, a irmãzinha. igreja não, a igreja que canta as irmãs lá, a igreja nem... O pastor não tem nenhuma revelação, não, porque tem uns pastores sabidos. Não, esse pastor não revela não. Tem pastor que diz assim, tem uma revelação, Deus me revelou que você vai casar com fulano, com ciclano. Não, o pastor falou esse dia na igreja, viu, professor? Disse, a vaga da grande pessoa e tal. A irmã, nenhuma que manifestou, né? E aí ele não vai, né? Aí eu não posso me queixar dele. Tá certo, tá certo. Não é verdade, professor? Olha, você que está nos ouvindo aí, você mulher que quer um homem romântico, cavalheiro, calmo, tem uma cama larga, grande, forte. Sua cama é grande e forte, não é, Oswaldo? Viu, professor? Se ele não for servo de Deus, eu não quero problema. Ele vai para a igreja comigo, vamos vir na palavra. Eu quero uma mulher de 45 anos em diante. De 45 em diante. 45, 50, 52. E de 70? De 60, 70. 70 também. 70, tranquila, né? Eu estou 71. Agora, se você arrumar uma mais nova, não serve não, né? Não. Tem um aqui que está me mandando no zap, mas ela é nova, ela tem 25. E professor? Oi. O que vale é a amizade, professor. Não importa a idade não, professor. Às vezes tem uma mulher de 100 anos, que às vezes não cumpre a obrigação. Tem uma de 30 anos que cumpre. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade, é verdade. Você não está errado, não. Aí, Oswaldo, pronto. Minhas amigas, vocês que estão nos ouvindo, você que está viúva, que vai chegar o inverno, isso aqui é sério mesmo. vai chegar o inverno, não é isso? É verdade. O frio vai chegar, precisa de uma costela, né? E Oswaldo está com a costela aquecida. Filho, sossegado. Pronto. Maravilha, Oswaldo. Muito obrigado, meu irmão. Eu vou deixar o telefone, professor, o nome. Deixa o número aí para... Vou deixar, professor, o nome, o telefone. Olha, o telefone, Rogério, se vocês querem um país sério, seja acostumado a vez, né? Passar de repetição, eu não vou de repetição, vou dar amor a você, carinho, cuidado, você cuida de mim, eu cuido de você. O telefone para contato é 759-8323-6409. 759-8323-6409, professor. Eu estou vendo na televisão também, viu, professor? Certo. É uma televisão teleplana, CCR, viu? Certo. O telefone serve para duas coisas. Se essa mulher quiser, um companheiro, e se alguém quiser comprar TV teleplana também, CCR. O telefone é 98323-6409. Um grande abraço, meu querido, pro senhor. Eu quero fazer uma visita sua aqui, viu, professor? Aí, botar um papo nesse microfone aqui, tem um estúdiozinho aqui, viu? Venha com o nosso amigo Oswaldo, gosto muito do senhor e sua família. Muito obrigado, Oswaldo. Pronto, minha amiga, você que está aí realmente dizendo que está faltando homem no mundo, etc. Está aí uma grande chance, Oswaldo do Acordeon, certo? Ele quer uma companheira e realmente ele é um cara legal, bacana mesmo. Ele é um homem digno. Agora, só está faltando você ligar para ele, ele tem uma aposentadoria boa, eu sei quanto é que ele ganha, já olhei o contra-cheque, é bom. Então, boa aposentadoria, Oswaldo. Excelente. Casa própria, tem tudo direitinho, né? Isso é importante, né? Ele quer uma companheira, não uma mulher para conversar, bater papo. Mas vamos ver o que é que Deus tem reservado para Oswaldo do Acordeon. Bom, a pergunta é... Tem alguma... Sobre o Oswaldo da Acordeon, ele tem 77 anos, né? 71. Aí o regime de casamento para ele é de separação obrigatória. Também é importante falar. Né? Sim. Tá no STF, isso inclusive, provavelmente a gente vai ter uma decisão em breve, porque há uma diferenciação. Quando você passa dessa idade, há um entendimento de lei que você tem que casar com um regime de separação total para evitar o que a gente tinha antigamente do golpe do baú. Golpe do baú, o famoso golpe do baú. Uma pessoa jovem casar com uma mais velha, já pensando no falecimento dela para poder receber tudo como herança, como a parte ali de separação, né? Você casa com a pessoa em regime universal, depois repara logo em seguida,
você tem direito à metade dos bens da pessoa. E aí ficou essa coisa bem suspensa, né? Vários casos passando pessoas idosas, passando a perna em pessoas idosas, e aí houve esse entendimento de que quando passasse dos 70, todos os casamentos, quando a pessoa casa depois dos 70, né? Não quando a pessoa casada chega aos 70, quando a pessoa ela casa nessa idade, esse regime seria obrigatório. Ele não se comunicaria, os bens não se comunicariam como uma proteção para o idoso. E aí está em discussão por ser uma diferenciação, se ela é justa, se ela é injusta, se há como fazer isto. Isso é interessante. Não, eu tenho alguma pergunta aí, jovem. Muito bem, a participação do ouvinte, ele questiona aqui: até quantos aluguéis atrasados o dono da casa pode colocar o inquilino para fora? E aí? Essa pergunta é muito, muito boa, porque ela permite que ela traz à memória o que a gente tem com contas de energia e água, especialmente, né? Algo que é muito comum, as pessoas manterem aquela conta segura e aí paga a outra e fica sempre com uma atrasada, né? Fica sempre com uma conta presa e aí paga a que vai vencer e deixa uma ali. Acontece que com o aluguel isso não é possível, porque o modo de dívida, a natureza da dívida é diferente. Então não há um mínimo em lei de aluguéis que você pode acumular. Existe o que a gente chama de boa-fé e proporcionalidade, razoabilidade, enfim. São alguns princípios que a gente usa para não acontecer assim. Você está devendo um dia e no dia seguinte a pessoa já pede que você se retire do apartamento porque você não está devendo, que você não paga nunca. Mas se isso se torna uma habitualidade, várias dívidas que você vai acumulando, vários dias, todo mês você atrasa muito e a pessoa tem ali um outro comprador, coisa do tipo, isso é possível de exigências, de penalizações com multas, de várias outras formas. A ideia é que assim, não existe um mínimo legal, inclusive para a ação de despejo, né? Ou a pessoa pode entrar com ação de despejo com poucos dias já de atraso, só que a chance da ação ser provida já diminui, claro, né? Se você ter mais dias devendo, você tem mais chances disso acontecer. Mas não existe um mínimo para isso. Você pode sofrer uma ação de despejo mesmo com poucos dias. Tranquilo. Você tem alguma colocação, Iago? Não, era exatamente isso. Bem colocado pelo Dr. Tássio. Na lei do inquilinato não existe um prazo mínimo, não. É um dia. Ficou devendo, no outro dia já pode mover a ação. Tranquilo. Então, está batido o martelo quanto a isto, né? Quanto a isso, sim. Não existe um prazo mínimo para cobrança, como o doutor bem falou. A pessoa está devendo, no outro dia já constitui ali uma dívida. Certo. Ô Iago, o que é que lhe chama a atenção no direito constitucional? Uma coisa para o cidadão, nosso ouvinte, que o direito constitucional é o pai e a mãe, né, de todo o arcabouço jurídico do Brasil, certo? Uma coisa que lhe chamaria a atenção, que você gostaria que o cidadão soubesse. Eu já falei no outro programa e torno a repetir, é a parte mais importante para a população em si, é saber dos seus direitos, garantias e deveres do artigo 5º. Ali tem um todo condensado de direitos simples, básicos, que qualquer pessoa, a primeira leitura já entende, não é preciso nenhuma fundamentação técnica, nem buscar em outros artigos, em outras leis infraconstitucionais. Basta uma leitura simples do artigo 5º, você já entende o que é que o Estado promove, o que é que o Estado quer para o futuro do cidadão, inviolabilidade de domicílio, inviolabilidade das correspondências. Então, coisas básicas do dia a dia que é preciso que a população, que já comece da escola, como o senhor bem citou, já comece na escola isso, para que desde pequenininho a pessoa vá tendo contato com esse artigo, vá tendo contato com seus direitos e na vida adulta, como a maioria da população nos Estados Unidos conhece pelo menos a parte básica do seu direito, a parte mínima, que deveria ser aplicada aqui nas escolas brasileiras também, professor. Incrível, né? Então nós deveríamos ter essa matéria desde cedo. Artigo 5º. Artigo 5º da Constituição. Artigo 5º, né? Direito constitucional.
né? Mas digamos que principalmente artigo 5º, porque aí não vai dar tempo no semestre ou no ano tal a pessoa estudar tudo, mas que fizesse um planejamento pedagógico que desse àquele estudante esta formação quase que plena para ele ter realmente é como uma sobrevivência na selva, você ter o conhecimento básico para não morrer naquela floresta. Então, porque tem muita gente falando, muita abobrinha, muita coisa, muito achismo, gente que através de rodapé de WhatsApp tira uma de sábio, não é? Bom, muita gente. Eu acho sempre curioso quando tentam usar ainda uma base, um direito para isso, algum direito que não existe, porque a pessoa parte sempre do princípio que ela tá certa, né? Então ela quer que você justifique o porquê ela tá certa e que a lei defenda o que ela tá pensando. Ela pensa primeiro e depois a lei que tem que confirmar o que ela quer. É incrível. Nós temos comerciais? Temos. Bom, mas você pode colocar a pergunta e a gente deixar para os comerciais? Vamos lá. Bom dia de Noel, Pedro Barroso e demais da mesa, dessa conceituada rádio. Aqui quem vos fala é o amigo Mário Boquinha, mestre de obra. No momento eu me encontro na região de Itacaré a trabalho, mas estou vindo aqui via net. Um abraço para todos de Sardi City. O Dr. Pedro e a de Noel. Eu gostaria de fazer uma pontuação que a respeito de um relógio que eu tinha comprado numa determinada relojoaria. Logo depois de uns 40 a 45 dias de uso, ele apresentou um problema. E aí eu levei para determinada relojoaria. E aí chegando lá, me pediram a nota fiscal. Me desloquei até a ilha de Taparica, peguei a nota fiscal, que eu pedi para uma pessoa entregar na relojoaria. E chegando lá na relojoaria, me disseram que não era nota fiscal, que seria o certificado de garantia. Me desloquei até a ilha, outro dia eu levei essa supositada garantia. E o que acontece? Nisso já se passaram muito tempo. Creio eu que está gira em torno de uns 45 dias, no mínimo. E sábado passado, hoje estamos fazendo 7 dias, me desloquei até essa determinada relojaria. Chegando lá, a menina não fez questão de me atender, né? Aquele bom atendimento, para dizer o contrário. Fiquei até surpreso. E indaguei para ela a respeito do meu relógio. Ela falou: ligaram para você? Eu digo: não. Aí vai ligar para você que não está pronto, que você tem, o prazo é de 30 a 40 dias. Aí a pergunta eu gostaria de saber de você que o Código de Defesa do Consumidor teve alguma atualização, ou ela está certa ou eu estou enganado. Não fui atrás dos direitos ainda, porque eu estou a trabalho distante e eu não posso tá me deslocando para Santo Antônio de Jesus, vou e volto. Aí eu queria só a resposta de vocês, quem tá mais certo, eu ou ela? Desde já o amigo Mário Boquinha agradece e dá um bom dia para todos. Um abraço, doutor Pedro. Mário Boquinha, você é o melhor pedreiro da Bahia, um dos melhores, claro, tá em Itacaré fazendo seu trabalho e aproveitando para tomar seu banho de praia e bater um papo e chavecar com as gringas que parece muito por aí. Após os comerciais, nós daremos a pergunta. Retornando a esta janela da cidadania, todos os sábados, das 8 às 9, eu, professor Pedro Barroso, doutor Tássio Moreno e Iago Lima. Estaremos aqui nesta janela da cidadania. E Tássio trouxe hoje um diferencial. E a gente vai explorar bastante, numa linguagem sua, limpa, escorreita, sem ruídos, né? Muito legal. Bom, a pergunta do nosso pedreiro, como é o nome dele, o nome desse homem que é muito importante, está lá em Itacaré. Mário Boquinha que está em Itacaré. Mário, muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela audiência. Você realmente engrandece o nosso programa, certo? Muito importante isto, viu, Mário? Mas quando você chegar aqui, nos procure. Vem aqui no nosso programa fazer uma visita. Você será muito bem recepcionado, viu? Doutor Tássio, e aí?
sobre a questão do relógio, a nota fiscal. Ele mandou a nota fiscal e pediram a ele o certificado de garantia. Então, inicialmente ele nem precisaria ter entregue esse certificado de garantia. Em verdade, esse tipo de garantia ele já é fornecido pela loja, porque ele é garantido por lei, né? As lojas gostam de fazer essas propagandas, como os famosos 7 dias para entrega pela internet, para devolução e tudo, mas prazos são questões garantidas em lei. E o que acontece? Nesse caso, a gente aparentemente tem uma hipótese de um vício oculto, que é um defeito que está ali no produto, mas que só se manifesta à frente, né? Com o uso você percebe, olha, já tem uma coisa aqui que já veio quebrada da loja, que não está funcionando bem e tal. Quando a gente tem um vício, que é basicamente um defeito mesmo, né? A gente tem 2 tipos, seja ele aparente, você compra sabendo, tem uma rachadura já ali no meio do relógio, ou ele é aparente, ele se manifesta um pouco depois, ele só se mostra mais à frente. Você comunica a fornecedora, né? A empresa onde você comprou, a loja, enfim, e elas têm um prazo de 30 dias a partir daí. Só que o que acontece? Esses 30 dias são para devolver o aparelho já consertado, já com o vício sanado, já corrigido. Se passa disso, você já pode ficar mais atento, porque às vezes é uma questão mais complexa, de fato, é uma peça que a pessoa foi buscar fora ou coisa do tipo, e aí não deu tempo de chegar, mas a responsabilidade já é da empresa, ela já tem que dar uma resposta, uma satisfação. Esse prazo de 40 dias, ele não existe. Assim, não existe um prazo de 40 dias no Código do Consumidor para reparos, para qualquer coisa do tipo. Se for alguma coisa bem específica, vamos supor que ele tenha de fazer uma peça para aquilo, aí pode ser conversado, claro, pode ser usado um bom senso, uma negociação ali já individualmente. Mas se todas essas exigências estão sendo colocadas, se o reparo está sendo demorado, se ele não está sendo efetivado, se ficam protelando, pedindo mais documento, não entregam um aparelho e tudo isso, o senhor pode buscar sim um advogado, pode buscar o PROCON, pode buscar uma atenção mais individualizada para sua situação, né? Que aí o responsável vai olhar mais de perto as nuances, tudo ali. A gente tem, infelizmente, várias situações semelhantes, né, no direito do consumidor. Eu próprio acompanhei uma agora com uma geladeira, o rapaz enviou já tem uns 3 meses, aí briga, vai e volta. Mas esse prazo, as lojas elas normalmente não respeitam, não tem cumprido com isso mesmo, não. Muito bem. Iago, tem alguma... Tem, sim, senhor. Como bem trazido pelo Dr. Tássio, tem um prazo para o descobrimento do vício oculto, que é para bens duráveis, aí, bens móveis, no caso esse relógio. Ele teria um prazo de até 90 dias para descobrir um vício oculto, um defeito que ele não conseguia ver. E a partir desses 90 dias para descobrir, ele tem mais 30 dias a partir do descobrimento para poder anunciar esse vício. E a empresa tem até mais 30 dias também para poder corrigir o defeito, como trouxe o Dr. Tássio. E nesse caso, aí cabe, se a empresa não cumprir, ele vai poder pedir a substituição do produto, a restituição imediata de todo o valor pago, ou abatimento proporcional no preço, se ainda for possível que ele reutilize o produto com aquele defeito, se ele puder dar continuidade ao uso, mesmo com aquele defeito. Então, tá assim, como o senhor falou, estar dentro da garantia legal dos 90 dias, então, se ele descobriu com 45 dias, não tinha que ter apresentado ainda a garantia, já que por lei a empresa tem a obrigação de reparar esse dano. Só uma anotação, esses 90 dias eles são para os vícios aparentes, que é o vício que você compra, você vê ali o defeito. Quando é vício oculto, esse prazo ele não é... A gente não tem um prazo, na verdade. Quando o vício oculto, porque ele é escondido mesmo. A gente tem algumas decisões já com 2 anos em carros mesmo. A pessoa comprou um carro, ela não espera que tenha uma peça defeituosa. 2 anos depois, descobriu-se que ele comprou o carro já com uma peça que já veio com problemas de fábrica e houve a reparação. A gente não tem esse problema com o vício oculto quando ele é escondido, mas quando ele é aparente é preciso sim. Então mas a manifestação a partir da descoberta do vício ainda continua, né? Que são justamente esses 30 dias. Você descobriu o defeito, você precisa comunicar tão logo quanto possível. Então me corrijo aqui, obrigado, Dr. Tássio. Não é nenhuma correção, na verdade, é só uma anotação mesmo a mais. Muito bem.
E aí, temos alguma pergunta de ouvinte? Temos um áudio? Nosso amigo Bobó lá em Nazaré das Farinhas. Rosivaldo Lobo. Bom dia, Adinoel. Bom dia, todos os ouvintes da Rádio Andaiá. Bom dia, senhor Pedro. Bom dia, doutor Tássio. E bom dia, doutor Iago. Doutor Tássio, ou Iago, doutor Iago, gostaria de saber, eu tenho um animal, um cachorro, um gato, qualquer tipo de animal. Eu posso colocar uma tatuagem ou um piercing? Sim ou não? A segunda pergunta. Tenho um advogado particular e tem a defensoria pública. Um defensor público. Qual a diferença entre os dois? Um advogado particular e um defensor público. Me responda aí, doutor Igor. Quero parabenizar todos vocês aí nesse belíssimo programa Direitos e Deveres. Seu Pedro, tá de parabéns, seu Pedro. Aqui quem tá falando é Rosivaldo Lima de Brito, popular Bobó, guarda municipal da cidade de Nazaré. Doutores, eu quero fazer uma observação para vocês aí, o juiz, o promotor, os advogados, quem quer que seja. Sempre eu gosto de fazer umas perguntas para ficar atualizado. Eu peço desculpa se eu falar alguma coisa aí, seu Pedro, se eu tiver alguma coisa falando algo a mais, só me corrija, viu, seu Pedro, mas eu quero parabenizar vocês todos. Minha pergunta, a primeira, para os dois doutores que estão aí. A primeira pergunta é se eu posso colocar pince em um cachorro ou uma tatuagem. E a segunda pergunta é qual a diferença entre um defensor público e um advogado particular. Obrigado a todos vocês aí. Muito obrigado, Rosivaldo Bobó, guarda municipal de Nazaré. Obrigadão. Pergunta excelente, essa ninguém nunca fez, é muito complexa, né? Antes eu quero dizer o seguinte, quando no sábado você perguntou se algum policial civil ou militar poderia utilizar carro apreendido pela justiça, não é? Você não nominou o tipo de delegacia, não nominou em hipótese alguma o tipo de cidade, qual a cidade, porque alguém aí em Nazaré das Farinhas pode ter ouvido algum policial, claro, e lhe perguntado, lhe abordado. Sei que eles não vão fazer isso, porque você não citou o nome da cidade, né? E se tivesse citado, você estaria também defendendo o patrimônio do cidadão, certo? Não tem por que você ser abordado. Mas eu quero deixar muito claro que quando você fez a pergunta, foi uma questão genérica. Tanto é que eu mesmo citei aquele juiz federal do Rio de Janeiro, um maluco, que tem lá um megalomaníaco, que pegou a Porsche, Ferrari do traficante e levou e botou na garagem da casa dele para exibir como se fosse o carro dele. Você entendeu? Então, ele está sendo processado por isso e vai perder, inclusive, a função dele e o cargo de juiz. Certo? Então, o Rosivaldo, em pauta joguinho, falou que era de Santo Antônio, de Muniz Ferreira, de Nazaré, de Aratuípe, de Valença, de Jaguaripe, de Salinas da Margarida, de Veracruz, de Itaparica. Não, ele não falou nada disso, ele falou geral, de uma forma genérica. Certinho? Foi essa a pergunta que o nosso amigo fez. Agora ele fez uma pergunta bastante complexa. Você pode colocar pince, né? Pince, tatuagem. Olha, eu acho que tem que perguntar o cachorro. Perguntar o cachorro, mas quem vai responder aqui são os nossos operadores do direito. Oriundo, professor, de um projeto de lei, tá? Isso já foi aprovado, está valendo desde 16 de janeiro. Não só quem tatuar, mas quem também permitir, incentive, também pode ser responsabilizado de maneira penal e também civil por tatuagens, pinces em cães, gatos e animais diversos. Repita, isso aí é bom, porque tem uns maluquinhos e umas maluquinhas que querem colocar piercing nos animais. Repita isso aí, existe o quê? Eu vou ler o teor do texto.
ficam proibidas em território nacional a realização de tatuagens e a colocação de piercings em cães e gatos com fins estéticos. Tem essa observação, com fins estéticos. Ou seja, a pessoa só quer enfeitar o animal e botar ali uma tatuagem no cavalo, como se vê de costume muitas vezes. Isso. Foi uma discussão tremenda, inclusive, desde que foi proposto esse projeto de lei para a inclusão como maus tratos a animais e tudo. E a gente tem uma pena até que é razoavelmente baixa, mas ainda assim é uma pena. Claro, ninguém quer ser preso, ninguém quer ser condenado a pagar uma multa ou coisa do tipo, mas ainda assim foi uma discussão muito boa que foi feita justamente nesse sentido. Você não tem como pegar uma autorização do animal e o animal ele não é natural dele que ele tenha. Então tem vários problemas que são criados. O cara tem o gosto dele, o dono do animal, dono, que ninguém é dono de nada, sabe? Aí ele tem os problemas dele, tem as fantasias, tem os feitiços dele. E não faz em si próprio. Não faz em si, agora quer fazer no cachorro. Faz nele, pô. Enche logo a cara de pince, de tatuagem em todo o corpo, não tem problema. O corpo é seu, você faz o que quer, né? Uma liberdade, você acha bonito, e tem gente que acha bonito. Eu mesmo não acho bonito. Eu pessoalmente não acho. Sabe? Mas não é porque eu não acho que não é bonito, certo? Não é porque eu não acho que não é bonito. Agora você aí vai pro cachorro, pro animal, pra um gato inocente que tá não ali. Não pode dizer não. Não pode dizer não, ele tá ali, coitado, preso dentro, né, daquele corpo, né? Então não pode fazer isso, né? Não pode mais não. Tem, assim, vários casos em que, por ser mesmo não natural, então a gente criou alguns problemas. Como, por exemplo, vamos supor que ele tivesse posto um piercing num cachorro. O cachorro ele não vai ter um reconhecimento de que aquilo pode ferir ele quando ele fosse coçar, por exemplo. Então a própria pata dele acabava rasgando em várias situações, e isso criava alguns problemas de saúde bem ruins, assim. Então foi muito pensando nisso, nessas questões, justamente que houve esse projeto de lei. A segunda pergunta também ela é bem interessante, que é da diferença, né, do defensor público para o advogado. O defensor público, ele é previsto pela Constituição, né, a Defensoria Pública, como uma instituição de defesa. Porque vejam só, desde que a gente voltou a ser uma democracia, a gente previu lá na Constituição que a gente teria um acesso e uma defesa das pessoas, uma defesa técnica em todas as representações processuais jurídicas, né? Na administrativa a gente dispensa, mas no jurídico a gente exige. Então todas as vezes que você estiver em juízo, para que você próprio não seja prejudicado, a gente exige que você tenha um acompanhamento de um profissional advogado. Acontece que a gente sabe que várias pessoas não têm condições de arcar com isto, com um advogado, várias vezes, que várias pessoas não têm um contato de um advogado. Então a gente colocou no texto constitucional isso não existia antes, embora houvesse a previsão da defensoria, a gente colocou lá que o Estado vai prover essa assistência técnica gratuitamente quanto possível. Então não são todos os casos que a defensoria pega. A defensoria, obviamente, acaba ficando abarrotada, tem várias obrigações, mas a defensoria, ela tem esse papel de ser um advogado que é provido pelo Estado na defesa das pessoas mais frágeis, mais vulneráveis. Isso não somente em questões de pessoas mais pobres, isso alcança vários outros grupos. Pessoas em situação de rua, pessoas LGBT, pessoas idosas, pessoas com complexidades que atingem os direitos humanos, enfim. A Defensoria Pública também, ela costuma ser muito mal vista porque ela faz um serviço gratuito, mas é muito pelo contrário. Os defensores públicos, a gente já teve realmente uma leva de defensores públicos mais antigamente, com muitas pessoas que não tinham muito interesse, uma época que o próprio concurso público chegou a ser mal visto e tudo, mas a gente tem defensores públicos exemplares, um trabalho muito sério. A Defensoria Pública é o órgão mais bem avaliado do Estado, inclusive, justamente por conta de todo o trabalho que faz, pela forma que faz. E a diferença, ela vai muito no contexto do que se preocupam cada um. Por exemplo, se você tiver uma demanda de trabalho, a defensoria acaba não incidindo, não vai ser de tanta ajuda. Mas se você tem uma demanda que tem alguma questão de fragilidade, de vulnerabilidade, a defensoria ela acaba sendo até mais bem
mais benquista do que o advogado. Se você imaginar ali que você precisa de um remédio muito caro e que você não tem condições de pagar, você precisa desse remédio por meio do Estado, né, que o governo pague. Então a defensoria ela tem uma expertise maior nisso, com os mandados de segurança e tudo. A diferença ela acaba ficando muito nisso, em atuação e nos focos assim de trabalho mesmo, mas eles funcionam a grosso modo como se fossem advogados contratados pelo Estado, né, por meio de concurso público, para servir a população. Então, doutor, só complementando também, eu acho que talvez é uma complementação mínima. As pessoas ela têm a ideia de que aquela velha ideia de que a defensoria ela demora um pouco para responder. Eu não vejo como uma demora, até porque pela quantidade de processos que a defensoria pega, um advogado comum talvez não conseguiria cumprir os prazos. De modo algum. A defensoria goza, inclusive, de prazos dobrados já por essa previsão. As defensorias elas estão inchadas, porque de fato a gente tem uma desigualdade social muito grande, a gente tem muitas pessoas pobres, mas necessitadas, que acabam tendo de correr para uma defensoria. Isso causa um inchaço, a gente está interiorizando a defensoria, a gente tem uma defensoria aqui na Bahia que vem se estabilizando muito, cada vez mais, inclusive vem se fortalecendo. A gente teve concurso público recente, tem previsão de mais concursos públicos à vista, e a defensoria ela cumpre um papel muito bom nisso, né? Ela democratiza o acesso da justiça mesmo. Essa visão de demora, ela é um pouco injustificada, um pouco justificada. Como eu disse, a defensoria goza de prazos dobrados, justamente porque você vai ter um inchaço de defensores, como o SUS, de causas levadas. É para a saúde. É porque a questão assim da defensoria ela fica muito na mesma questão do SUS. O serviço ele é bom, só que é muita gente para você prestar um serviço bom. Então mesmo o remédio ele vai acabar, o profissional que está ali para atender 50 pessoas, ele não consegue dar a mesma atenção que ele daria se tivesse 5 num consultório particular, num consultório privado. Ele não tem como. É algo que muitas pessoas reclamavam, por exemplo, no período da pandemia. Eu achava isso bem curioso. Pessoal, o médico não tocou em mim direito e já me deu um diagnóstico. Em situações comuns a gente entende, de fato, você tem ali uma questão mais complexa. Mas, por exemplo, num contexto de pandemia que você tem 38 pacientes relatando as mesmas coisas, os mesmos sintomas, o médico ele consegue ter uma noçãozinha ali, olha, opa, isso daqui tem um encaminhamento, tem algo acontecendo. A querida Josi poderia acrescentar bastante nisso. Ela que trabalha lá na defensoria, ela tem esse conhecimento mais prático, inclusive, né? Eu estagiei um tempo na defensoria, fazia bastante conciliação em tudo. E o que acontece? A defensoria ela tem feito esse trabalho bom, ela tem um pessoal que tem uma prática muito boa, só que o que falta realmente é essa questão dos recursos, porque, de fato, a gente precisa sempre estar interiorizando isso. Como eu disse, a defensoria vem crescendo, a gente ainda tem um desnível muito grande. Se a gente puser defensoria e Ministério Público, eles não sentam na mesma mesa. A gente tem uma cultura de preferir acusar, punir, mas a gente tem um serviço muito grande, muito bem respeitado, internacionalmente inclusive. A defensoria do Brasil é modelo para outros países. A gente tem uma representação internacional na Comissão Internacional de Direitos Humanos, que a nossa defensoria tem atuação muito boa. Diversas leis, diversos casos no Brasil vêm de atuação da Defensoria Pública, especialmente frente a esses órgãos, né? São situações que são levadas acima e que geram leis. Se a gente puxar, por exemplo, uma situação maior, a Lei Maria da Penha, ela surge de uma condenação do Brasil na Comissão Internacional de Direitos Humanos pela negligência do nosso país. São tensões que são provocadas pela Defensoria que leva para lá e que a gente acaba trazendo justamente essa devolução, né, com um caráter mais social, de um caráter mais abrangente. Maravilha. Temos alguma pergunta aí de ouvinte? Vamos lá, tem mais um questionamento aqui do ouvinte, através do nosso WhatsApp 99711-6971. Povo falando aqui na Rádio Andaiá. Vamos ouvir. Bom dia, doutor Pedro Barroso. Bom dia aos ouvintes. Eu me chamo Clarice, moro na zona rural de Castroave, Bahia. Eu estou aqui, doutor Pedro Barroso, para falar sobre a violência contra as mulheres. Eu estou com 10 anos separado do meu marido, só que até hoje ele não aceita a separação. Há uns dias atrás,
há muito tempo também que ele fazia isso. Ele estava rodando a minha casa, batendo na porta da janela. E aí ele pediu ajuda pro meu irmão, me obrigar a ficar com ele. Meu irmão começou a me agredir com as palavras, calúnia, difamação. E disse que eu não ia ficar com mais ninguém. Se eu arrumasse alguém que queria me matar, junto com meu ex-marido. Eu denunciei os dois. E aí ele está colocando a minha irmã contra mim, colocando as pessoas conhecidas contra mim e fazendo calúnia e difamação com o meu nome. Dizendo que eu estou batendo na minha mãe, que estou judiando a minha mãe e que eu estou querendo tomar o dinheiro da minha mãe. E ele leva as pessoas na delegacia para poder difamar meu nome, inclusive minha irmã. Eu gostaria de saber como é que faz para combater essa violência contra as mulheres. Porque eu moro sozinho, não tenho uma pessoa assim para depor a meu favor, não tenho um vizinho, que as pessoas aqui tá tudo no lado deles, ajudando ele, me obrigando a ficar com meu ex-marido. Eu não quero ele, já disse ele que eu não quero ele nem pintado de ouro. Muito obrigado, Clarice. Obrigado aí. Poxa, que situação, viu, Ednel? Que situação. A gente vai ser bastante sintético, bem resumido, mas eu me solidarizo contigo porque você está, não sei, isolado. Aqui não vai uma brincadeira, não é nada que não vai brincar com uma coisa séria dessa, né? Mas realmente horrível essa sua situação. Você está numa situação periclitante, como diz o outro. Iago, que conselho você dá para a nossa Clarice lá da Zona Rural de Castro Alves? De maneira sintética, e já avançando um pouco no horário, a gente pode trazer mais elaborada essa pergunta para o próximo sábado, sim. Mas de imediato agora ela procurar uma delegacia mais próxima para poder se resguardar e para poder já dar entrada para garantir a sua estabilidade psicológica, física, para que não venha a sofrer nenhum tipo de violência. Então, de imediato agora, procurar uma delegacia. E eu acho que você deve também procurar um advogado da sua confiança. Urgente. Um advogado. Não vá nem na defensoria, porque a defesa está abarrotada e muitos defensores nem vêm aqui. Quem fica aqui são os estagiários, os estudantes. Infelizmente a gente tem várias pessoas que passam no concurso público e não prestam a função do serviço, né? É verdade. Aí o que é que ocorre? Procure um advogado da sua confiança, certo? Se você quiser, depois do programa, ligue aqui para de Noel, sabe? Tranquilo. Espero que o Oswaldo do Acordeão não esteja ouvindo essa sua pergunta, entendendo? Mas realmente, como o Iago falou, a gente vai ter de se aprofundar bastante, mas o doutor Tássio Moreno vai colocar a sua digital. A gente tem o centro da Delegacia da Mulher que está abrindo agora, o centro de atendimento, aqui que é colado com a delegacia em Santo Antônio, que se for mais próximo, se for acessível para você, eu recomendo que busque, não sei se já está funcionando, mas se tiver, que busque pelo menos a informação, busque um advogado e comunique à delegacia pedindo medidas protetivas, porque se ele já está fazendo isso, você já está em risco sério de alguma coisa acontecer e não há necessidade de esperar o acontecimento para que você tome algumas providências, para que você busque alguma segurança. Então, entre de imediato com uma ação, né? Fale sobre toda a questão da ameaça, sobre toda a questão do constrangimento, busque proteção policial. Tem um DISC, que eu não vou me recordar o número agora, mas a gente está saindo agora do mês da mulher, a gente teve várias iniciativas, vários meios se propondo a combater, e aí é onde a gente precisa concretizar isso, né? A gente passa o mês da mulher agora falando toda aquela coisa, mas é o momento agora da gente concretizar essa proteção. Então, busque uma delegacia, comunique os ocorridos, reforce a sua intenção de ter uma proteção e a necessidade dela. Bom, veja bem, tem Clarice, muito bem, você está aí nos ouvindo, sabemos que você é uma pessoa boa, do bem, está sendo realmente coagida, está sendo perseguida, está sendo isolada, né? Tem seu irmão que se aliou a ele, tem sua irmã e tal. Agora, Oswaldo do Acordeão, ele quer dar uma palavra, não quer? Não, ele está aqui. Não? O que foi que ele falou aí? Não. É porque, na verdade, o meu amigo Oswaldo já teve um relacionamento com a Clarice, mas não é ele. Não é o Oswaldo. Tá batendo na janela, não. Essa situação é com o outro marido
Marido dela. Porque alguém disse que era Oswaldo aqui também. Só Oswaldo já casou com ela, já namorou com ela. Disseram que era Oswaldo que estava batendo lá na porta dela. Mas não é Oswaldo, não. Não é Oswaldo do acordeão. Oswaldo faz um negócio desse, não. Certo. Ó, nome direito. Certo. Então, Clarice, realmente você pode procurar a Dinoel, ligar para ele daqui a pouco, assim que estamos concluindo o programa. A Dinoel vai ver de que forma vai entrar em contato contigo e para ver da melhor forma, né? Porque você não pode estar vivendo este inferno, viu? Pena, já invadimos o nosso tempo. Doutor Tássio, suas considerações rápidas. Agradecer realmente, estar aqui é sempre uma oportunidade de ficar, de me manter estudando, de conhecer novas informações, de entrar em contato com o pessoal. Então a gente busca sempre estar facilitando, estar falando mais. A gente agradece sempre que o ouvinte participa, né, ao vivo, que manda a sua pergunta, que manda a sua dúvida por WhatsApp. A gente não consegue responder tudo, mas a gente deixa para a próxima, para entrar em mais detalhes. Sempre então participe, mande sua dúvida, mesmo que pareça que seja uma dúvida mais simples, a gente responde sempre com aquele carinho, com uma atenção especial. Iago Lima. Professor, muito obrigado pelo convite mais uma vez e quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa manhã com o Dr. Tássio, a de Noel, com o senhor também, e agradecer também aos ouvintes pelas perguntas mandadas e sempre por essa audiência que nos prestigia dessa forma. Aí a gente fica muito grato por receber esse feedback de quem está nos ouvindo, professor. Pronto. Adinoel, rapaz, você vai dar continuidade aqui, vai ficar aqui de plantão até que horas? Até 10 horas. Até 10. Isso, estarei aqui. Isso é muito bom. Olha, um beijo para quem gostou do programa e 2 para quem não gostou. Cidadania, direitos e deveres.